Muito bem, meus irmãos, meus queridos, a palavra de Deus é a escritura nossa, não apenas do judeu, não apenas do gentio, não apenas do adventista, não apenas do católico, não apenas até aquelas pessoas que são curiosas e não acreditam não acreditam em Deus, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas são curiosas e até leem a Bíblia. Vocês sabiam que há ateus que leem a Bíblia por curiosidade, para quem sabe descobrir algumas incoerências, descobrir algumas inconsistências. Até alguns religiosos usam esse tipo de estratégia para discutir contra os próprios religiosos sobre a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é como um manual. Você está vendo aí um tablet, um iPad. Alguns conhecem, alguns têm esse tipo de ferramenta. E uma visão geral do iPad, você pode ver o conector fone de ouvido que fica ali, né? Estrategicamente, para você colocar o seu fone de ouvido para você escutar melhor. Então, olha lá, tem um fone de ouvido, descendo ainda nessa mesma direção, tem a barra do estado, né? Se está online, se está em Bluetooth e etc e tal, os ícones e aplicativos, a bandeja do cartão de memória, né? 3G, 4G, agora 5G está desatualizado isso aqui, o início, né? Lá embaixo, o conector do dock para colocar ele em uma posição interessante, até para carregar, repousar lá em cima, silenciador, aumentar o volume, diminuir o volume, tela multitouch, alto-falante, etc. Aqui está uma visão geral. Essa visão é geral, tanto faz também para o smartphone, para o iPhone, ou de outra marca, né? Android, etc. Você precisa conhecer, ter uma visão geral do seu equipamento, é verdade ou não é? Você precisa ter uma visão geral para que você possa usufruir, né, bastante do seu equipamento. Não é diferente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um manual dele para nós, seus filhos, sua humanidade. Isaac Newton, vocês conhecem esse gênio? Isaac Newton, ele foi um grande matemático, ele foi um grande físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, que é amplamente conhecido por todos os estudiosos, por todos os cientistas, os mais influentes de todos os tempos. Esse aí, o mais influente cientista de todos os tempos, olha o que ele relatou sobre a palavra de Deus. Ele diz assim, considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro, ele continua a dizer, mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja ela qual for. Está ligado? No 220? No 110? Fica ligado aí na iluminada palavra inspirada do Senhor. Outro homem considerado muito inteligente é o Robert Boyle, pode ser falado assim. Ele foi um filósofo natural, químico e físico irlandês. Ele escreveu assim a respeito da Bíblia: deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia. Aliás, ele não escreveu, ele deu muito dinheiro, muita grana, né, para a tradução da Bíblia para variados idiomas, para variadas línguas. E o Sir William Haskell, esse aí, ele era astrônomo, foi astrônomo alemão, inglês, naturalizado inglês, mas o alemão, ele foi um grande compositor e ele ficou muito conhecido, esse cientista aí, com sua descoberta do planeta Urano, assim como também de suas 2 luas. Ele falou sobre a Bíblia. Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o propósito único de confirmar
cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Esse aí foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. Olha o que ele diz a respeito da Bíblia: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Tem muitos líderes, políticos hoje que não estão nem aí para a palavra de Deus. Lembram do texto da Bíblia Sagrada? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele foi um grande americano, mundialmente tornou-se célebre por suas invenções, o código Morse e também o telégrafo com fios. Ele falou sobre a Bíblia: quanto mais me aproximo do final da minha peregrinação aqui na terra, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia. Na verdade, muitos escritores nós temos nesse livro chamado Coleção, Bíblia. No original, que tem a tradução para coleção de livros. Foram mais de 40 autores ou escritores, quando na verdade só existe um autor: Deus. Deus é o autor da palavra. Deus é o autor do livro. Interessante, o Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27, somando 66. O Antigo Testamento é o Novo Testamento, o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Ué, pastor pirou? Não, eu filosofei. Só para ter ideia, o Antigo é o Novo e o Novo é o Antigo. Ou seja, o Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Repito, o Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Um depende do outro. Um é o início, o outro é o fim. Um completa o outro. Essa história de dizer: eu só creio no Antigo Testamento, porque para alguns a Bíblia só é o Antigo Testamento, está errada essa ideia. E outros também ainda continuam na teimosia de afirmar o contrário: eu só acredito no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a palavra de Deus, o Antigo já passou. Também essa ideia está arcaica, fora de moda, equivocada. O Novo Testamento é o Antigo e o Antigo é o Novo. Já dizia Jesus: eu sou o Alfa, o princípio, e eu sou o Ômega, o fim. Ele é antes de todas as coisas, e depois dele não existe mais quem possa se equiparar. Amém? Então, amigos, uma referência para a vida, um referencial. A Bíblia é a nossa referência. Olha, fulano de tal cantor não é o meu modelo. Fulano de tal youtuber não é o meu referencial. O jogador de futebol tal, tem gente até que corta o cabelo. Eu já fiz essa besteira uma vez, para ser igual àquele jogador de futebol. Eu acho que você já cortou o cabelo do seu filho, porque você é fã deste ídolo. Meu irmão, fã daquela atriz de filme, de novela, ator de filme, de novela, nenhum deles tem condições de ser o nosso referencial para a nossa vida. A Bíblia tem um referencial para a minha vida, a Bíblia tem um referencial para a sua vida, e de acordo com Cristo Jesus, que estudou esse livro, só lembrando a vocês, que Jesus estudou o Antigo Testamento, porque era o livro sagrado dele. Os apóstolos estudaram o Antigo Testamento, porque a Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento. E o próprio Cristo, de acordo com ele, nós podemos encontrar na sua palavra, sabe o quê? Leia comigo. Na sua palavra, sabe o quê? Leia comigo. Na sua palavra, sabe o quê? Leia comigo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas
Eu quero que o povo que está lá nos assistindo escutem vocês falando. Examinai as Ai, acorda. Examinai as porque julgaste ter nelas a vida e são elas mesmas que testificam. A Bíblia, ela testifica de Jesus e tem poder para dar a vida eterna. Só ouvi uma pessoa dizer amém. A Bíblia tem o poder de dar a vida eterna, porque ela testifica. E quando Jesus falou essas palavras aí, ele só tinha a Bíblia chamada Antigo Testamento. Aqueles que advogam a ideia de que só o Novo Testamento é inspirado, olha esse texto aí, ó. O Antigo Testamento pode dar vida eterna. E aqueles que defendem a ideia de que só o Novo Testamento pode dar vida eterna, lembre-se, o Antigo Testamento pode dar a vida eterna. O Novo Testamento pode dar a vida eterna, porque ambos participam de um mesmo cânon sagrado. Olha a repreensão que no livro de Mateus 22, verso 29, Cristo fez aqueles que se consideravam os santinhos, os religiosos da época. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 22, 29. Rapaz, eu acho que... Jonatas, me ajuda aí. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo? Por quê? Porque as Escrituras têm o poder de Deus. Eles já estavam errados porque não conheciam as Escrituras, e mais errados porque não conheciam o poder de Deus. Irmãos queridos do coração, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque o próprio Cristo, no capítulo 17, não está no script, verso 3 do livro de João, ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é, segundo essa palavra, vida eterna? Conhecer Jesus, conhecer sua palavra, a sua carta de amor. O problema é que só existe uma escritura, Antigo Testamento e Novo. Tem uns que acrescentaram ainda alguma coisa, mas canônicos apenas 39 no AT, 27 no NT. Não é Novo Tempo, é Novo Testamento. Presta atenção. Há uma só escritura e nós temos mais de 40 mil religiões diferentes no vasto planeta Terra. Sabe por quê? E hoje já surgiram mais algumas. Sabe por que há muitas religiões? Porque há muitas interpretações das Escrituras. Então, como interpretar? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Como entender a única interpretação correta das Escrituras? Como? Bem, já falei isso aqui, né? E repito, Jesus usava o Antigo Testamento como sua regra de fé e prática. E sabe qual era a Bíblia que Jesus usava? Não penseis que vim revogar. Repete para mim. Não penseis, olha, se sintonize aqui agora. Esquece tudo. Esquece a dívida que você tem que pagar segunda-feira. O cheque, que se existe ainda cheque, para cobrir segunda-feira. A conta de água, esquece. Deixa na mão de Deus. É claro, você tem que trabalhar para conseguir o dinheiro para pagar. Mas deixa a sua ansiedade. Deixa para segunda-feira. Basta agora, você já está pensando, está ansioso, está ansiosa, e olha para mim agora, olha para o texto bíblico, está na tela, olha agora, não penseis que vim revogar o que, gente? E não vim para? Estou gostando de ver, parece uma sala de aula. Eu não tenho um dom de professor não, acho que eu tenho um dom de pregador, porque são dons diferentes. Eu detesto
dizer para as pessoas, eu tenho todos os dons. Não existe isso, né? Não pode fazer isso. Mas há dons diferentes. Deus concedeu, o seu Espírito concedeu a pessoas que se entregam a Ele. Dons diversos. Então vamos lá. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Lei e profetas. Tá, vamos lá. Isso no original, a Bíblia hebraica, ela foi dividida no Antigo Testamento em 3 partes. Torá, lei, né? Nevim, profetas. Ketuvim, escritos. Então a Bíblia, tanto numa T como no NT, ela está dividida em lei, profetas e escritos. Ou nesses escritos podemos incluir história e poesia. Então a Bíblia está dividida assim. Então Jesus, ele veio para guardar as escrituras no seu coração, guardar a lei de Deus. Quando fala em lei, não é simplesmente a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Não são apenas os 5, mas toda a Bíblia, onde se encontra a lei, é lei. Claro que nós estudamos sobre os tipos de leis e vamos estudar durante um desses 11 capítulos que eu reservei para você, Caleb, para você que é amigo de Cristo, amigo de todos. Então, a Bíblia está dividida em lei, profecia e história, poesia. Lei, escritos e profetas. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós, também a eles, porque esta é a lei. É isso que está na Bíblia. A Bíblia é profecia, a Bíblia é poesia, a Bíblia é lei. Então, lembre-se desse detalhe, que a Bíblia, ela não teve seu princípio no pensamento humano. O próprio São Pedro, eu falo de São porque ele era santo mesmo, não é santo perfeito, né? Santo é, por a palavra etimologicamente falando, é separado, alguém separado para um trabalho maravilhoso que é esse, Caleb, que você está realizando na sua comunidade. Você é um santo, você não é perfeito, mas você é um santo homem de Deus, você é uma santa mulher de Deus, mas não é uma mulher perfeita, lembre-se disso. Só seremos perfeitos quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e nos levar transformados para a glória. Ninguém diz amém, mas tudo bem. Quem levou os profetas a escrever a Bíblia? Você já conhece esse texto? 2 Pedro 1:21, diz a Bíblia, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, está vendo? Então não foi vontade de Pedro, não. Ele mesmo escreveu a Bíblia. Ele fez 2 livros, primeira e segunda, e na sua segunda ele diz, não foi por vontade humana. Entretanto, quem escreveu a Bíblia foram homens santos. Aí está o que é o nome disso aí? É parêntese não, como é o nome disso aí? Colchetes, obrigado. Entre colchetes, há quem diga que quando a palavra na Bíblia se encontra, está entre parênteses ou colchetes, é porque essa palavra não está no original, beleza? Mas aí, foi dada por vontade humana entre homens santos. Aí foi um acréscimozinho, né, para embelezar o negócio, mas não foi perfeito. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu tenho pouco tempo para terminar, então segura aí na cadeira um pouquinho, que a bênção está vindo por aí. Bênção. Deus inspirou cerca de 40 profetas. Deus inspirou cerca de 40 homens. Deus inspirou cerca de 40 indivíduos que se tornaram santos porque se colocaram nas mãos dele para escreverem o que nós temos hoje e chamamos de Bíblia. E a Bíblia foi escrita em 3 línguas, não é? Está aí a língua hebraica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Hebraico. Primeira frase da Bíblia. Primeira expressão bíblica. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. A primeira, hebraica. Pena eu não sei falar em aramaico, né? Mas aqui está, Os caldeus disseram ao rei em aramaico. O rei vive eternamente. Dize
o sonho a teus servos e daremos a sua interpretação. Aí o livro de Daniel, essa escrita foi em aramaico. Então, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Primeira, hebraica. Segunda, aramaica. E terceira, está aí, em arfrim, ene, logos, kai, onos, de ti, tros, en tal, kai, teos, en logos. Grego, não estou falando língua estranha, estou falando língua estrangeira. 2 coisas totalmente diferentes, ok? Quer que eu fale de novo? Não, tem que pagar. Depois vocês me pagam e eu falo. No princípio era o verbo, está em grego, olha lá, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Logos, palavra, teó, Deus, teós, Deus, logos, palavra, Deus. Novo Testamento foi escrito em grego, Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Vocês sabem como a Bíblia chegou até nós, Caleb? A Bíblia chegou até nós, interessante, né? Durante a história, alguns beduínos, alguns homens de Deus estavam peregrinando no deserto, e lá no Oriente Médio, lá perto, nas imediações do Mar Morto, encontraram cavernas em Qumran. Dentro dessas caverninhas, eles acharam pergaminhos, partes da Bíblia, e começaram a descobrir. Os arqueólogos colheram, e hoje nós encontramos o que está bem organizado hoje, a Bíblia Sagrada, apesar de que não está em tempo cronológico, em ordem cronológica, né? Tem coisa que, por exemplo, o livro no Novo Testamento, o último a ser escrito, não foi o Apocalipse, né? João, o autor do livro do Apocalipse, ele não escreveu o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, isso é verdade, mas ele não morreu na ilha de Patmos, né? Ele não morreu ali na ilha de Patmos. Depois ele saiu, né? E a tradição diz que, por causa da adoração ao imperador, o imperador na época pediu para que João se ajoelhasse diante dele, né? A história diz isso, e ele não quis se ajoelhar diante do homem, porque a Bíblia diz que a gente não pode adorar homem, não pode adorar imagem, não pode adorar imagem que está no céu, imagem que está debaixo do solo, imagem que está debaixo da água. Então ele se recusou a adorar o imperador, e por conta disso lançaram o João, sabe onde? Num azeite ardente. A tradição diz isso. Foi parar na ilha de Patmos, escreveu lá, já estava velhinho, escreveu, mas ele não escreveu por último. Depois de ter escrito o Apocalipse, ele escreveu o livro João, o Evangelho. Então não está em algumas coisas a gente entende de forma cronológica, mas a Bíblia em si não foi escrita nessa ordem. Aí cabe a nós, estudiosos, entendermos, compreendermos muito bem as sagradas letras que nos fazem firmes e fortes e nos dão vida eterna, para a gente não entrar em contradição. Então, segundo Cristo, qual é a fonte da verdade? Ele disse lá em João capítulo 17, verso 17, leia comigo: santifica-os a tua palavra. Qual é a fonte da verdade? A palavra do Caleb. As escrituras do Caleb são a fonte de toda a verdade. Irmãos, nós precisamos entender o que significa essa cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmo quer dizer mundo, cosmo, macro, universo. E visão, enxergar algo, contemplar, ver. Então a gente precisa ter uma cosmovisão das Escrituras. Precisamos entender o seu contexto, porque quando alguém não entende o texto, forma um pretexto, aí mais uma para completar ou ultrapassar as 40 mil religiões que existem no planeta. 40 mil que eu já estou atrasado, ou melhor, desatualizado, né? Hoje, por exemplo, já estou desatualizado. 40 mil religiões cristãs. Eu não contei as paganizadas. Existem ainda as religiões que não são cristãs. Nós vivemos em um Brasil maravilhoso, né? Uma miscelânea, um misto de igrejas, um misto de religião, que tem sua cosmovisão.
Acontece que o problema é ter uma cosmovisão errada, equivocada do contexto bíblico, da palavra de Deus. Então nós vamos ter que aprender a olhar o mundo com outros olhos, assim como olhamos a verdade de Deus, com fidelidade e honestidade. E quem estuda a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus, recebe alguns benefícios. Olha o que São Timóteo ouviu de Paulo, e Paulo, o apóstolo, escreveu essa carta no capítulo 3, versos 15 a 17. Quais são os benefícios para aquele que ouve, que estuda, que lê a palavra de Deus? Olha o que ele fala do seu filho na fé, Timóteo. Você, Timóteo, que desde pequenininho sabe a fonte da palavra de Deus, as verdades sagradas, as letras, que podem tornar-te homem inteligente, sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele continua escrevendo: toda a palavra, toda a escritura é inspirada? Ela é útil para o ensino, útil para educação na justiça. Meu irmão, lembrem-se do primeiro presidente norte-americano. Sem Deus, sem sua palavra, é impossível governar. Se chegar um dia que esse Brasil aqui começar a colocar a palavra de Deus à parte, pode ter certeza, Jesus vai estar voltando logo. Os Estados Unidos, que foram o país protestante, já não são mais, né? Tem na sua Constituição ainda, mas caíram de lá para cá, de seus primórdios para cá, com respeito à palavra de Deus. Caíram muito no conceito divino. O nosso Brasil não precisa cair, não precisa negociar princípios para se tornar um país importante diante das nações. Ele continua a dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Você sabe que até pastor tem data de validade? Tem. Pastor fica 4 anos. Quando aguentam muito, toleram muito, fica 5, 6. Alguns são tão politicamente corretos que passam mais. Um pregador grande, príncipe dos pregadores, chegou a dizer assim, ó: se o pregador não falar a verdade, ele precisa sair. Mas tem muitos que falam a verdade, que saem precocemente. E aqueles que são politicamente corretos, concordam com tudo e com todos, ficam mais tempo em alguns lugares. A palavra de Deus, ela tem período de validade? Ela tem validade, sim ou não? Porque o próprio Jesus disse: passará o céu e a terra, as minhas palavras não. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é para sempre, ela não passa. Assim como uma erva que seca e cai a sua flor, ela permanece eternamente. O profeta foi iluminado por Deus a escrever isso, foi inspirado por Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, sempre e eternamente. Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial, está vendo? Quem é beneficiado? Lucas 11, 28 diz: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmãos, vocês são bem-aventurados, porque estão ouvindo, vocês estão assistindo, vocês estão ouvindo a palavra, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Mas bem-aventurados não são apenas aqueles que leem, não são apenas aqueles que ouvem, diz o profeta João em Apocalipse, né? Mas aqueles que guardam. Cristo disse isso:
E João replica em outras palavras no Novo Testamento, lá em Apocalipse, dizendo que bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, mas bem-aventurados são os que guardam, os que praticam a palavra do Senhor. Volto à pergunta inicial. Como a gente pode interpretar as Escrituras? A gente não pode interpretar as Escrituras. A gente entende, de acordo com a luz desse livro sagrado, a luz do livro Caleb, do livro do Caleb, da Caleb, de acordo com a Bíblia, a própria Escritura se interpreta a si mesma. Quem sou eu, pastor da Igreja Adventista há 24 anos, estou no 24º ano como ministro, há 35 anos como membro desta igreja, com 50 anos de idade, eu estou cantando aqui, eu vejo alguns defuntos cantando. Defunto não canta não, irmão, pelo amor de Deus, acaba com esse negócio. Vocês sabem disso, morto não canta, morto não louva. Agora eu entendo porque há muitas igrejas não louvam, porque defunto não louva. Então alguns querem interpretar as Escrituras, mas a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Eu tenho 50 anos, gente. Eu acho que eu estou animado da mesma forma com 35 anos atrás, eu tinha 16 quando eu entrei na igreja. O fogo não apagou não e não vai apagar não, irmão. Caleb, você tem uma montanha íngreme para subir, e depois íngreme para descer. Você sobe para conquistar a bênção de Deus e a terra prometida, e desce para trazer os que estão no vale para se salvarem, para encontrarem Cristo na montanha. Então é o seguinte, a Bíblia interpreta-se a si mesma. O próprio Jesus usou essa estratégia. Ele começava com Moisés. Lembra de Moisés? A Torá, discorrendo por todos os profetas, Nevim, e expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, nos escritos, poesia. Aí está o segredo. Jesus usava as Escrituras, e ele não interpretava as Escrituras, porque tinha poder e direito disso, mas ele deixava a própria palavra falar ao seu coração. Nós também devemos deixar que a interpretação faça parte da nossa vida. Então eu não tenho coitado, eu sou um pastorzinho, eu não posso interpretar o interpretado, já está claro. Aí eu termino com essa história. Jesus contou essa parábola, como as pessoas reagiam naquela época, reagem também na nossa época, e reagirão depois da nossa geração, quando ouvem a palavra de Deus. Lembram da palavra do semeador? Há tipos de solo apresentados na parábola. Depois vocês leem em casa, não vou ler, tá? O capítulo 13 inteiro, ele dá a parábola e a sua interpretação. Não preciso mais interpretar o que já foi interpretado. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 13, dos diferentes solos. Um solo à beira do caminho, vocês conhecem a história? Ou seja, a pessoa ouve a palavra de Deus, não atendendo a sua compreensão e não compreendendo paulatina e de forma acurada. Aí vem o diabo, a palavra foi lançada, aí vem o diabo, arrebata o que foi semeado no seu coração e acabou. Essas são as pessoas que ouvem, mas não entendem. Essas pessoas são consideradas como aquelas pessoas da parábola que Jesus contou, que a semente caiu na beira
do caminho. O segundo solo é o solo rochoso, né? O que foi semeado em rocha, no meio das rochas, em pedregais. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e logo a recebem com alegria. Tem gente assim, que maravilha, fala mais para mim, fala mais. E a gente fala, aí recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. Por quê? Foi lançado no solo rochoso. Antes é de pouca duração. Aí vem a angústia, vem o desespero, a perseguição, e por causa da palavra de Deus, tudo isso pode acontecer, a pessoa logo se ofende, porque foi colocada no solo rochoso a semente e acaba. Para concluir, vem aquele outro solo. O solo entre os espinhos. A semente foi plantada entre os espinhos. A palavra de Deus foi lançada em pessoas que aqui na parábola mostra, são pessoas com um solo de espinhos. É a pessoa que ouve a palavra de Deus. Já viu esse tipo de pessoa? Ouve a palavra de Deus, né? Escuta bem, né? Só que os cuidados deste mundo, as diversões deste planeta, que são muitas, tudo isso aí faz com que a sedução, né, das riquezas, tudo isso faz com que a sua alma seja sufocada. Então a palavra fica infrutífera, ela não continua germinando, não cresce. O último solo, o último campo é o solo fértil. A Bíblia diz: aquele que foi semeado em boa terra, a semente, é aquele ou aquela que ouve e compreende a palavra, e não fica só no ouvir, e no compreender, e no ler, né? Não fica só nessas três coisas. Essa pessoa que foi colocada a semente na sua boa terra, ela ouve, ela lê, ela guarda, mas não fica só no coração, ela dá fruto, ela produz e ela produz. Que tipo de solo é você? Espinhoso? Rochoso? Que tipo de solo é você? Você é um bom solo? Então ouça a palavra do Caleb. Leia a palavra do Caleb. Pratique a palavra do Caleb. Não é lebre não, é Lebe. E divulgue a palavra de Deus. O Caleb por excelência. Ensine a palavra de Deus como a luz para o seu e para os caminhos do seu irmão. Porque a palavra de Deus, ela foi colocada aqui na terra com muito amor. É a carta de amor desse Deus todo o poderoso. Seja uma boa terra. Que a sua decisão seja crer na palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. É desejar aceitá-la como regra de fé e prática e prometer pela graça de Deus estudar, praticar e espalhar as boas novas dessa palavra. Ela é a carta de amor para o seu coração e para o meu coração. E aí, já tomou a sua decisão? O amor de Deus, poderoso, que ele seja derramado sobre cada um de vocês, Caleb, e que você espalhe esse amor, que um dia veio aqui para morrer no meu e no seu lugar. O próprio amor virou gente. O Logos de Deus se transformou em carne e osso. A expressão profunda do amor de Deus desceu aqui para salvar a você e a mim. Esse amor está aqui disposto a invadir o seu e o meu coração. Basta apenas dizer para Ele: Senhor,
está aqui a minha vida defeituosa. Você sabe quantos problemas eu tenho, quantos defeitos eu tenho de caráter, mas eu estou aqui, assim como usaste aqueles improváveis apóstolos cheios de defeitos, usa-me também. Eu entrego minha vida a ti. Por favor, joga esta semente no meu solo, que o meu solo seja um bom solo, uma boa terra, que germine, que frutifique, que dê almas, que dê frutos, para que no dia que o Senhor vier, eu esteja não somente sozinho, mas comigo aqueles pelos quais trabalhei. Através deles eu vi a glória de Deus se manifestando poderosamente. Que o Senhor use-me, Senhor. Quantos essa manhã querem deixar que o amor de Deus use? Levante sua mão. Você que está nos assistindo e adorando conosco através das redes sociais, se entregue a Jesus enquanto você assiste esse VT, enquanto você ouve esse lindo hino, que o amor de Deus te transforme. There is one to come, greater than me, who will baptize with fire. I am just a voice in the wilderness, preparing the way for the... Lord, don't stop. É o amor de Deus, inexplicável é o seu perdão, a graça que nos traz a paz. Por Deus prometida a nós, não há definição para tal presente. Algemas são quebradas, somos livres. Pecados cometidos são lançados no mais profundo abismo do mar. Canções não podem descrever quão grandioso é o amor de Deus. O Santo veio aqui morrer e em troca nos deu salvação. Não há definição para tal presente. Algemas são quebradas, somos livres. Pecados cometidos são lançados no mais profundo abismo do mar. O amor de Deus
ele se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente lê o capítulo 1 de João, verso 1, precisamente, ele diz assim, ó: no princípio era o verbo. No grego eu falei para vocês, logos, né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, não um. Ele era, é e sempre será Deus. Aí a gente aprende, né? A gente pensa que o logos é a palavra. A gente pensa que é a palavra escrita, né? Logos. Não. O logos é a palavra encarnada. Deus, homem. Esse mesmo Deus, homem, o Espírito Santo inspirou os profetas e eles escreveram a palavra de Deus. Aqui não é um livro qualquer, irmãos, que você tem que colocar na sua prateleira e fecha e deixa a poeira bater e estragar. Não. Aqui é a palavra de Deus, que um dia foi praticada pela palavra encarnada. Que o Senhor abençoe você. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê a sua paz. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra inspirada veio aqui, tocou o nosso coração hoje, foi iluminada pelo Teu Espírito, para que a gente pudesse compreendê-la. Que essa mesma palavra continue sendo lida, ouvida, guardada e comunicada, compartilhada, curtida para outras pessoas. Abençoe, Senhor, cada Caleb, esta edição de 2024, cada parente deles, cada irmão, cada vizinho deles, que ao sairmos daqui, esta palavra lida seja praticada e compartilhada lá fora. Que Teu Espírito de amor possa entrar em nosso ser, transformando a nossa vida. Que a Tua graça esteja conosco. Pois te oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém.